Salve pessoal, aqui quem fala é o Lucas de novo e vamos agora adentrar um pouco no conteúdo de matemática. Essa aula, podemos dizer, vai ser bem longa por causa que eu vou falar sobre vários e vários conteúdos básicos, sim, mas são conteúdos aí que para quem não viu pode ser meio estranho assim, e eu vou adentrar vários deles, então esse vídeo vai ser bem longo. Então vamos começar agora com conjuntos, que é um conteúdo até que bem simples, ele não precisa muito assim de cálculo para fazer, é mais lógica. Então vamos para o que é conjuntos, que é o agrupamento de elementos. Então no caso temos aqui o conjunto A, que é representado aqui pela letra maiúscula A, e dentro desse conjunto, podemos ver que está entre chaves aqui, tem o que tem dentro desse conjunto, que são os elementos. Então, o que tem dentro de um conjunto são elementos. No caso aqui, vemos que tem o elemento A, o B, o C, o D e o E. E a mesma coisa aqui com o conjunto B. B aqui é o conjunto e dentro dele tem números de 1 até 300. 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos até o 300. Nós podemos representar esses conjuntos de outra forma, como por exemplo essa bolinha, que aqui ó, podemos dizer que essa bolinha representa o conjunto A, e dentro dela tem os elementos, no caso A, B, C, D e E. E aqui podemos ver, deixa eu dar um zoom, aqui podemos ver a mesma coisa. Ah, eu dei uma cortada aqui, esse aqui estava em outro lugar, mas ficou meio ruim a imagem, então eu dei uma cortada para ficar mais fácil de observar. Então, aqui ó, tem a bolinha que representa o conjunto B, podemos ver, e dentro tem os elementos, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos até o 300. Bom, podemos tirar algumas conclusões quando vimos esses dois conjuntos, que é, por exemplo, que o elemento D pertence ao A e que o 400 não pertence ao B, que o B vai de 1 até 300. E dentro do A, B, C, D e E tem o D. Então, quando nós queremos dizer que um elemento pertence a determinado conjunto, nós usamos essa letra, que é bem parecida com o E, que significa o símbolo de pertence. Então, um elemento pertence a determinado conjunto. Mesma coisa aqui, quando nós queremos dizer que um elemento não pertence a determinado conjunto, nós temos que colocar esse E só que com um risquinho, é bem simples de memorizar. No caso que o 400 não pertence ao elemento B, quer dizer, ao conjunto B, perdão. Bom, então essa parte aí já vemos um pouco da teoria dos conjuntos, agora vamos para outras coisas. Mas os conjuntos vão continuar, né? Conjuntos é uma matéria até que bem grande. Foi várias páginas para explicar tudo. Então, começamos aqui. Que nós temos que ver o que nós temos que aprender a ler mais ou menos essa conta aqui. Podemos ver que tem umas chaves aqui, né? E dentro delas tem que x, e, n, tracinho, x é divisor de 5. O que será que significa? Bom, x é uma variável no caso, né? E e significa o próprio pertence aqui, né? Esse ezinho aqui é o símbolo de pertence, como vimos. Então, x é um elemento que pertence ao conjunto n. O que seria o conjunto n? Conjunto dos números naturais. Vamos ver conjuntos numéricos logo depois. Mas, e o que significa esse tracinho? Esse tracinho, sempre quando ele aparecer, ele significa tal que. Então, x pertence aos números naturais, tal que x é divisor de 5. Então, quais são os únicos números naturais que são divisores de 5? 5 é um número primo, então só pode ser 1 e ele mesmo. Então, x é igual a 1 e 5. Podemos ver que pode aparecer de outras formas aqui, como por exemplo, x pertence aos números naturais, tal que 2 é menor que x e x é menor que 4. Bom, sabemos que dos números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esses números aí positivos e não negativos no caso, que vão de 1 em 1, eles não têm nenhum número com vírgula entre eles, né? E nós podemos ver que qual é o único número natural, podemos dizer, que é maior que 2, mas ao mesmo tempo é menor que 4. É o 3, né, pessoal? Em questão de natural. Em outros números, como os reais, por exemplo, tem muitos e muitos números que ficam entre 2 e 4, tem infinitos números. Mas nos naturais é apenas o 3. Bom, vamos para outra explicação, como por exemplo, o que são conjuntos vazios. Que quando, ó, esse A, por exemplo, ele está cheio de elemento, e quando o A não tiver nenhum elemento, significa que é um conjunto totalmente vazio, não tem nenhum elemento. E o conjunto vazio pode ser representado ou por conchetes, dois conchetes aqui fechados com nada dentro, ou esse zero com um risquinho. Ambos significam um conjunto vazio. E não vai colocar tipo um conchete, quer dizer, eu falei conchete, é chave, perdão.
não vai colocar uma chave e dentro dela vai ter esse zero aqui. Isso aí já não é considerado um conjunto vazio. O conjunto vazio é assim ou assim. Tudo diferente disso não é vazio. Também temos o conjunto universo, que é bem estranho até para explicar como é que ele é, mas ele é, podemos dizer, o conjunto onde se passa o cálculo, podemos dizer. Como por exemplo aqui temos a bolinha x e a bolinha y, e podemos ver aqui que elas têm uma interseção entre elas, nós vamos ver o que significa isso. E dentro, o que está passando, onde é que esse x e esse conjunto x e esse conjunto y estão? Estão dentro do conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que engloba, podemos dizer, o exercício que você está fazendo. Às vezes ele é utilizado, às vezes não é. Quando tiver um valor aí ele vai ser utilizado. Bom, aqui podemos ver outras coisas. Só deixa eu... Nossa, como é que se faz para... Pera aí. Ah, tá, sim. Só tava me demorando um pouco aqui. Bom, aqui podemos ver que A é igual a 1, 2 e 3 e B é igual a 3 e 4. Bom, vamos ver o que significa contém, pessoal. Esse símbolo aqui, quando ele aparecer, ele significa contém. Então, não, esse símbolo aqui aparecer significa está contido, resumindo. Esse símbolo aqui virado para direita, no caso, a boca virada para direita, significa que está contido. Então podemos ver aqui que A, dentro dele tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos 3 e 4. E aqui podemos ver que ambos têm uma coisa em comum, ambos têm o 3 neles. Então, se nós colocarmos isso num diagrama, que são as bolinhas, perceberemos que vai ficar desse jeito. A bolinha A desse lado com o conjunto 1, 2 e a bolinha B desse lado com o conjunto 4. Mas eles acabam se encontrando e nesse ponto em comum que existe entre eles, existe esse 3 aqui. Que nós vamos ver adiante o que esse 3 aqui significa. Mas podemos tirar algumas conclusões, como por exemplo que o A não está contido em B e B não está contido em A. O que significa quando está contido? Significa que um conjunto está dentro de outro. E podemos ver que existem elementos que são totalmente disjuntos, como por exemplo, se A fosse igual ao elemento 1 e 2 e B fosse igual a 3, eles não têm nada em comum. Então aqui tem a bolinha do A e aqui tem a bolinha do B totalmente isolada, já que eles não têm nenhum elemento em comum. Bom, vamos para outras regras, como por exemplo que A, vamos ver aqui que o conjunto A é igual aos elementos A, B e C, e o conjunto B é igual aos elementos B, C e A. Podemos ver que não importa a ordem entre eles. Ó, tá de um jeito aqui A, B, C, e no B aqui tá B, C e A. São os mesmos elementos, então A é igual a B. Não interessa a ordem que os elementos estiverem. Se forem os mesmos, o conjunto vai ser igual ao outro. Aqui podemos ver a mesma coisa, o conjunto C e o conjunto D. O conjunto C é igual a 1 e 2 e o conjunto D é igual a 1, 2 e 2. Podemos ver que não interessa se tem dois números repetidos, o conjunto também vai ser igual. Ambos aqui têm os mesmos elementos, mas aí você pode falar, mas no conjunto D aqui tem dois elementos 2. Não importa, se forem elementos iguais, não interessa quantos tiverem, ambos vão ser iguais. E aqui, pessoal, perdão, aqui eu acabei cortando errado, mas era para ter um F aqui. Vamos supor que isso aqui é um F. Mas bom, aqui podemos ver o elemento E, que é igual a A e B, e que o elemento F, hipotético aqui, elemento, perdão, aqui é o conjunto E, que é igual a A e B, e aqui o conjunto F, o hipotético elemento F, que ele não está aqui, peço perdão por ter cortado errado, que é igual a A, B e C. Nós podemos ver que o conjunto E, ele está contido no conjunto F. Porque aqui temos o A e o B, e aqui temos o A e o B mais o C. Então podemos dizer que esse A e B aqui equivale ao conjunto E. Então podemos dizer também, podemos assumir, né, que o conjunto E está contido no conjunto F. Então quando esse símbolozinho, muito parecido com o C, aparecer, esse símbolo significa contido. E se esse símbolo tiver virado, para esquerda, ele significa contém. Então, F contém E. Vou cortar o vídeo porque eu fui jantar, mas retomando com o que eu estava falando, aqui, quando tiver dessa forma aqui, virado para a boquinha virada para direita,
significa que está contido. Quando é para a esquerda, quer dizer que contém. Então, F contém E está contido em F. Para ficar mais fácil de lembrar, é só a gente perceber que a boquinha sempre vira para o maior. Então, aqui a boquinha está virando para o F e aqui a boquinha também está virando para o F. E como é que ficaria isso dentro de um diagrama? Aqui podemos ver que essa bolinha maior aqui é o F e essa bolinha menor aqui é o E. E dentro dessa bolinha menor tem o A e o B. E dentro da bolinha maior tem o C. Então, no caso, podemos ver que o próprio conjunto E está contido no conjunto F. E fica mais ou menos dessa forma. Bom, aqui nós podemos ter algumas conclusões lógicas após a gente ver o que significa contém, contido. Então, vamos lá. Se A é igual a B, então o conjunto A é idêntico ao conjunto B, podemos assumir que A está contido em B e B está contido em A, já que são iguais, ambos estão contidos neles mesmos. Então, e podemos assumir também que A está contido nele mesmo, A está contido em A, e o conjunto vazio está sempre contido em A. Então, não importa qual conjunto for, o conjunto vazio sempre vai estar contido nele. Bom, aqui nós podemos ver algumas coisas sobre subconjuntos. Então, por exemplo, um tal conjunto tem X elementos. Como é que a gente vai saber a quantidade de subconjuntos que esse conjunto pode ter? Então, aqui podemos ler que está escrito conjunto formado por elementos que são outros conjuntos, pela fórmula P entre parênteses A. Bom, aqui nós vou fazer um teste para vocês, porque explicando fica difícil, né, de captar. Mas aqui, por exemplo, A é igual a, entre chaves, né, 1 e 2, elementos 1 e 2. Para a gente saber quantos subconjuntos, quantas combinações possíveis de 1 e 2 podem existir, é só a gente fazer a fórmula 2 sobre n. E o que seria esse n? N é igual ao número de elementos. Quantos elementos tem aqui? 1, 2. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, se A for igual a os elementos 1 e 2, são 2 elementos. Se tem 2 elementos, é equivalente a 4 subconjuntos. Agora vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer envolvendo alguns exercícios, né, que a gente pode ter sobre essa matéria dos conjuntos. Que nós podemos acabar se deparando com a união, que é representado por esse U grandão aqui. Não se confundam com U, mas é bem parecido com U, né? A, U, B. O que significa isso? Vamos na forma mais literal de união, que significa x, que é o elemento x, né? Tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, é um elemento que pertence a A ou a B. Vamos dar algum exemplo disso. Por exemplo, aqui o conjunto A equivale a B e C e o conjunto B equivale a C e D. Então, podemos dizer que a união entre eles, isso quer dizer o quê? Significa que os conjuntos deles somados é igual a B, C e D. Aqui alguns devem se perguntar, por que vocês não contaram C duas vezes? Por causa que é o mesmo elemento. E nós vamos ver um pouco mais de teoria sobre isso, porque a gente não contou C duas vezes mais pra frente, nessa aula ainda. E pode ser representado também aqui pelo diagrama, ó. Podemos ver esse conjunto aparecendo, no caso A, B, aqui no A, e o D aqui isolado no B, e o C aqui entre eles dois. E essa coisinha azul aqui, no caso, todo o conjunto A e B englobados é a união entre A e B. Então, A, B, C e D. Bom, podemos fazer alguns saltos lógicos, podemos dizer. Saltos lógicos não, né? Podemos usar a lógica e perceber que, por exemplo, o elemento A, união do elemento A com ele mesmo é igual a união A é igual ao próprio A, e a união do elemento A, quer dizer, elemento não, conjunto, perdão, às vezes eu me confundo. A união entre o conjunto A e o conjunto vazio é equivalente ao próprio A. Então, se A for unido com ele mesmo é igual a A, e se A for unido com o conjunto vazio é igual a A. Bom, pode ser qualquer tipo, eu só dei um exemplo aqui, pode ser B união B igual a B, B união conjunto vazio igual a A, pode ser qualquer elemento. Só estou dando exemplos aqui de como é que se faz isso. Bom, nós podemos ter algumas propriedades, como a propriedade comutativa, que é, por exemplo, que A união B é a mesma coisa que B união A, não interessa a ordem que está. E a propriedade associativa, que é, por exemplo, aqui entre parênteses A união B.
a união de A com B unido com C é a mesma coisa que a união de B com C unido com A. Só muda o parênteses aqui, mas é o mesmo resultado. Tem algumas áreas aí da matemática que se tu mudar o parênteses, muda o cálculo inteiro. Nesse caso, não muda. Bom, vamos agora para o que seria a interseção. Interseção é como se fosse a união, só que virada para baixo, né? O U virado para baixo, alguns falam, né? E a interseção é o que? É x, é o elemento x no caso, tal que x pertença a A e x pertença a B. Ah, então qual é a diferença da união para a interseção? No caso aqui tem um ou. X pode pertencer a A ou a B. Na interseção, o x tem que pertencer a A e ao B. Ele tem que pertencer a ambos. Nesse aqui, ele pode pertencer somente a um ou aos dois. No caso aqui, vamos dar algum exemplo. O conjunto A é igual aos elementos A, B e C, e o conjunto B é igual aos elementos C e D. No caso aqui, quando nós colocarmos o diagrama deles, podemos ver que o A e o B ficam aqui em A e o D fica aqui em B. Mas o C fica entre ambos. Ambos deles têm o C. Ambos têm o C aqui. Ambos têm o C. Aqui também. Então, podemos dizer que a interseção entre A e B é igual ao elemento C. Por que isso acontece? Por causa que o C está presente em ambos. Então, C pertence a A e C pertence a B. Podemos também fazer usando a lógica, nós podemos concluir que o conjunto A, com a interseção do conjunto A com o conjunto A é o próprio conjunto A, porque todos os elementos de A estão em A, então todos eles pertencem aos dois, né? E a interseção do conjunto A com o conjunto vazio é igual ao próprio elemento A. Também temos a propriedade comutativa, que é A interseção A é igual a B interseção A. E a associativa, que aqui ficou meio ruim, peço perdão para vocês. E a associativa, que A interseção B, entre parênteses aqui, interseção C, é a mesma coisa que a interseção de B e C com a interseção A, no caso. É a mesma coisa aqui, só muda o símbolo, só deixa virado de cabeça para baixo, é a mesma coisa. Conseguimos notar isso aí, né? Bom, vamos para outro exemplo de por que a gente... Lembra que eu falei da união? Por que a gente não deve colocar os dois elementos, tipo, o C está aparecendo em B e está aparecendo em A. Por que não colocamos dois Cs? Por causa disso aqui, dessa fórmula, que A união B não equivale a A mais B. A união B equivale a A mais B menos A intersecção B. Como assim? Bom, vamos aqui um exemplo. O conjunto A é igual a 1, 2, 3 e 4. São esses elementos. E o conjunto B é igual a 2, 3, 4 e 5. Então, podemos dizer que A união B equivale ao quê? Vamos somar então, né? Vamos somar o A com o B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então, podemos dizer que esse 2, 3, 4, 2, 3, 4 foi somado, foi colocado dentro duas vezes. Como é que a gente faz para tirar isso? Com a intersecção. Qual é a intersecção entre A e B? O 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, menos 2, 3, 4, equivalente a 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui é a união de A união B. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, já que isso aqui é intersecção, não conta. E o 5, que é um elemento diferente, acaba se unindo também. Bom, vamos também aqui para a subtração, que também existe essa propriedade, que significa que o elemento x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, são os elementos de A que não pertencem a B. No caso, vamos dar um exemplo para esclarecer melhor. O conjunto A equivale a 1, 2, 3, 4 e o conjunto B equivale a 2, 4, 5. Podemos notar que A menos o B, nós temos que pegar os elementos que pertencem a A, que estão no conjunto B, e subtrair. Aqui podemos ver o 2 e o 4, por exemplo. O 2 e o 4 pertencem a ambos, então eles devem ser subtraídos. Então aqui, tirando o 2 e o 4, só fica o 1 e o 3. Então, A menos B é igual a 1 e 3. Se formos fazer isso, B menos A.
Ó, vamos ver quais elementos de A também pertencem a B. No caso, o 2 e o 4. Se forem subtraídos aqui, só sobra o 5. Colocando isso em um diagrama para facilitar um pouco, podemos ver que ficaria aqui o conjunto A, o 1, 2 e o conjunto B, aqui o 5, e a intersecção entre eles é o 2 e o 4. Na subtração, nós temos que tirar a intersecção. Então, no caso, a subtração de A com B equivale apenas à parte A. Os elementos que são de A, mas ao mesmo tempo têm algo em comum com B, são totalmente eliminados. Então, aqui podemos dizer que a subtração seria 1 e 3, os elementos 1 e 3 no caso. Bom, aqui nós podemos fazer outras comparações, por exemplo, vamos supor que A é igual a 1 e 2 e B é igual a 3. Eles são totalmente disjuntos, eles não têm nada em comum entre eles. Então, A menos B é equivalente a A, já que não tem nada que B possa tirar de A. E B menos A é igual a B, já que não tem nada de B que o A possa tirar, porque eles não têm nada em comum. E vamos fazer outros cálculos, pessoal. Por exemplo, A é igual a 1 e 2 e B é igual a 1, 2 e 3. Bom, podemos ver logicamente que o A está contido em B. Então, A menos B é equivalente ao conjunto vazio, por causa que ó, o 1 e o 2, ambos estão aqui. Então, eles devem ser tirados de A. E A vai se tornar um conjunto vazio. Vai ser apenas um parênteses aqui aberto, fechado, sem nada dentro, que é equivalente a esse zero aqui riscado. E se fosse B menos A, os que estão em A acabariam sendo tirados de B. Então, esse 1 e 2 sairia, mas ainda sobraria o 3. Bom, aqui nós vamos ver um pouco do diagrama de Verne, que, por exemplo, é esse aqui, que são 3 diagramas ao mesmo tempo. Agora todo mundo entra em choque, né? Mas não é nada que se preocupar. Que diagrama de Verne é bem simples. Aqui nós podemos ver que o A equivale... Aqui é o meu nome, pra quem não sabe. Aqui podemos dizer que o conjunto A equivale aos elementos L, U, C, A e S. E o B equivale a G, A, L, S, K, I. E o C equivale a R, O, C, H e o A. Bom, qual elemento tem em conjunto com todos eles aqui? É o A no caso aqui, no Lucas, né? Vamos ler tudo junto para ficar mais fácil. Temos o A, no Gauss, que aqui também temos o A, e no Rocha também temos o A. Então esse aqui do centro, esse centrinho aqui, que pega tanto o conjunto A, tanto o conjunto C quanto o conjunto B, acaba tendo o A aqui. Bom, agora vamos ver qual elementos que o B tem em comum com o A. Quer dizer, o A tem em comum com o B. Tirando o A, nós queremos saber apenas o A e o B. O C não se enquadra aqui. No caso, o S e o L. O L está aqui e o S também. O L está aqui e o S também. Então, nesse caso, esse L e S aqui, que fica na fronteira entre A e B. Logicamente, o A também é um conjunto que está em comum entre A e B, mas ele também está com C, por isso que ele fica aqui. O que o B tem em comum com o C, tirando o A, que é em comum com todos? Nada. Então, aqui fica totalmente vazio. Bom, o que o A tem em comum com o C? Aqui podemos ver que, tirando o A também, que é em comum com todos, tem apenas a letra C, que aqui do Rocha e Lucas também aqui tem. E tem os conjuntos que não são comuns com ninguém, apenas com o próprio... Tem os elementos, no caso, perdão, que não são comuns com ninguém, que são comuns apenas com o próprio conjunto que neles estão inseridos. Como, por exemplo, aqui o U, que não está em nenhum deles, o G, o K e o I, que também não estão, e o R, O e H, que também aí não estão em comum com nenhum deles. Bom, vamos ver o que significa também em relação, esse símbolo aqui, que é a mesma coisa que falar B de B em relação a A. Que isso aqui é equivalente a esse C enorme aqui, que o B fica na parte de cima e o A fica na parte de baixo. Que significa exatamente A menos B. E quando isso aparecer, nós podemos falar o que falta para B ser A. De B em relação a A. O que falta para B ser A. E nesse caso aqui, podemos dizer que esse é o símbolo que apresenta, que é equivalente a isso aqui. E quando isso ocorre, nós podemos parar para pensar que por esse diagrama vimos que o B está contido em A. Então, quando isso aqui acontecer, por exemplo, de B em relação a A, já podemos falar que é A menos B. E ou se esse símbolo aqui aparecer, é igual a A menos B.
Bom, aqui podemos ver os conjuntos numéricos, que é bem simples. E dentro dos conjuntos numéricos nós temos que ter algumas noções, como por exemplo, que todos os conjuntos numéricos são infinitos. E tipo, já que são números infinitos, eles não são tipo um maior que o outro, é um número infinito, ele não tem uma quantidade definida. Mas existem conjuntos que estão numéricos, que são infinitos, que estão dentro de outros conjuntos numéricos que têm elementos infinitos. É uma coisa meio estranha, mas com o tempo você acaba se apegando. Como por exemplo, os números naturais, que aqui podemos ver que são aqueles números que a gente aprende assim no comecinho, como por exemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São números que não são negativos e eles não têm nenhum número com vírgula entre eles. Então são apenas os números naturais ali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E esses números são infinitos, eu posso contar até minha vida acabar que eu não vou ter chegado até o final aí dos números naturais, mas eles têm sim um começo. Eles têm um começo, mas não têm um fim. E o começo deles é o zero. Logicamente, os espaços entre eles não são infinitos, como por exemplo, do 0 e do 1 aqui só existe o 0 e o 1. Mas se nós considerarmos outros conjuntos, existem milhares, infinitos números aqui entre 0 e 1. Mas isso nós vamos ver nos próximos conjuntos. E quando o n, ele é representado por esse símbolo aqui, né, o n, e quando esse n tiver um asterisco aqui em cima, significa que esse conjunto inteiro menos o zero. Não, o zero não faz parte desse conjunto. São os conjuntos naturais sem o zero. E sempre quando esse asterisco aparecer, não interessa em que conjunto for, significa que o zero não está presente. Vamos aqui para os números inteiros, que os números inteiros são basicamente todos os números que são inteiros. Eles não têm nenhuma parte que é dividida, tipo, 0,5, tipo, não tem a vírgula ali, não é um número quebrado. Mas a única diferença entre eles e os naturais é que os inteiros têm tanto os positivos quanto os negativos. Então, os números naturais, quer dizer, os números inteiros também aí não tem um começo definido e não tem um fim definido. Então podemos dizer que números inteiros é muitos números aqui, o menos 5, menos 4, menos 13, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, tanto para a esquerda quanto para a direita. E nós podemos notar que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Aqui ó, podemos dizer 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. E esse z aqui ele contém o conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e ambos são infinitos. Bom, quando aparecer esse mais aqui, não significa que são os inteiros positivos, significa que são os inteiros não negativos, são os inteiros que não são negativos. Quais inteiros não são negativos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quais são os inteiros que são e nesse caso aqui é os inteiros positivos, porque zero não é um número nem positivo nem negativo, ele é um número nulo. Então, quando aparecer esse mais aqui embaixo e esse asterisco, significa que são apenas os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que esse z aqui com o asterisco e o maisinho equivale aqui ao próprio número n, no caso. E se fosse apenas o asterisco, seria todos os números negativos, todos os números positivos, com exceção do zero. Bom, agora vamos por números racionais, que o conjunto dos inteiros está contido dentro do conjunto dos racionais. Racionais também é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, existem infinitos números negativos racionais e infinitos números positivos racionais. Aqui eu me esqueci de falar que também aqui, ó, entre menos 4 e menos 3, no conjunto dos inteiros, não existem infinitos números inteiros entre menos 4 e menos 3. Mas no conjunto racionais existem infinitos números. Infinitos, são números quebrados. Existem muitos, muitos deles. É 0, pode ter infinitos números ali, dentro dos números racionais. Tanto que eles possam ser compreendidos. Então aqui podemos ver menos 1 quarto, menos 0,5, o 0, o 0,2222222, então dízimas periódicas estão dentro dos números racionais. 1,2, quer dizer que podemos dizer que o 1 está aqui, né? O 2,4, o 57,2 e infinitos outros números. Então, são números aí que são quebrados. São números quebrados tanto negativos quanto positivos. Então, podemos dizer que, por exemplo, o 1 é tanto um número natural
quanto um número inteiro, quanto um número racional. Mas, por exemplo, o menos 5, ele não é um número natural, ele é um número inteiro e é um número racional. E o menos um quarto aqui, ele não é um número natural, nem sequer um número inteiro, mas ele é apenas um número racional. Bom, e também existem os números irracionais, que eles não têm nada em comum com os naturais, eles não têm nada em comum com os racionais, e eles não têm nada em comum aí com os inteiros. E eles são números que não podem ser compreendidos. Eles também são infinitos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Existem muitos desses números que são números que não podem ser compreendidos. Eles não têm um fim definido. Aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 2, que se você colocar na calculadora são infinitos números aí, depois da vírgula, que nós não podemos compreender. Não existe uma dízima periódica como essa aqui, que é totalmente programada, né? 0,2222222. Se a gente contar 1 trilhão de casas, vai ter o 2 ali. E nesse caso aqui, se a gente contar 1 trilhão de casas, a gente não vai saber qual número vai estar lá. E é a mesma coisa aqui para a raiz de 5. Grande parte das raízes quadradas aí são números irracionais. E também temos o π, que também iremos ver muito o π nas próximas aulas. Mas ele também aí é um número racional que chama muita atenção dos matemáticos aí desde a antiguidade. Recomendo vocês pesquisarem a história do π, é uma história bem interessante. E se a gente colocasse isso aqui dentro de um diagrama, ficaria mais ou menos assim. O conjunto aqui dos irracionais não tem nada em comum com o conjunto dos racionais. E dentro dos conjuntos dos racionais tem os números inteiros, e dentro do conjunto dos números inteiros tem o número dos naturais. E a união, esse quadradão aqui, esse retângulo, perdão, que se forma, é os números reais, os números que existem. E sim, existem números imaginários que eu não vou nem colocar nessa aula, né? Lógico. Mas bom, e o que significa os números reais? É a união dos conjuntos irracionais com os racionais. Isso é a definição de o conjunto dos reais. São todos os números que existem, basicamente. Bom, aqui vamos para os intervalos numéricos, que eles podem vir com extremos abertos. Aqui, se a gente aprendeu aqui como ler esse tipo de mensagem, podemos ver que x é um número que pertence aos reais, significa infinitos, né? E o a e o x aqui é um número que é maior que a, mas ao mesmo tempo é menor que b. Então, já que ele é maior que a e menor que b, ele acaba ficando dessa forma, com os colchetes aqui virados invertidos. Se fosse menor ou igual, ficaria fechado. Mas quando é menor, sem o tracinho aqui, eles ficam abertos, tá, pessoal? E esses abertos representam a bolinha aberta, assim, ela não tá fechadinha que nem essa aqui. Ela tá aberta. Ela tá branquinha, assim, só tá o contorno dela. Então, quando, por exemplo, o A, por exemplo, aqui, ele não é maior ou igual ao... Ele não é maior, quer dizer, o A não é menor ou igual, ele é apenas menor. O B é a mesma coisa, o B não é maior ou igual, ele é apenas maior. Então, aqui o conjunto, os extremos ficam abertos. E isso aqui é equivalente a falar essa frase aqui. Essa frase não, esse método aqui, no caso. Que o A, vírgula B e os colchetes deles estão fechados, tanto para a esquerda quanto para a direita, já que ambos aqui, tanto a esquerda quanto a direita, acabam sendo maior que, menor que, né? Não é maior igual, não é menor igual. E ficaria mais ou menos equivalente a isso aqui. Isso aqui seria o x no caso, essa coisinha aqui. E o A e o B não estão dentro do x. Eles estão abertos aí no caso. Bom, existem também os extremos que são fechados, como por exemplo, x é um número que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual ao A e o x é menor ou igual ao B. Então, no caso aqui, o A e o B estão dentro do que o x pode ser. E quando isso ocorre, o colchete não fica invertido, ele fica na posição correta. É colchete aqui, A, B, colchete fechado, totalmente fechados, né? Não está aberto que nem esse aqui, que é representado dessa forma. Bom, também existem os que são abertos à direita e fechados na esquerda, como por exemplo aqui, o x pertence aos reais, tal que o A é menor ou igual ao x e o x é menor que B. Então, nesse caso, o A fica fechado e o B fica aberto. E nesse caso, podemos dizer que fica aqui ó, o colchete correto, né? E o colchete aqui fica invertido. E quando esse colchete invertido ocorre, ele pode ser equivalente ao parênteses,
o colchete invertido equivale a parênteses, ok? E pode ser também aberto à esquerda e fechado à direita. Como, por exemplo, aqui, x pertence aos reais, tal que o A é menor que x e o B é maior ou igual a x. Então, nesse caso, o A fica fechado, quer dizer, o A fica aberto e o B fica fechado. E fica equivalente a isso aqui. Nesse caso, o colchete aqui desse lado está aberto, ou pode ser um parênteses, e nesse caso aqui está fechado. Vamos a alguns exemplos, já que esse conteúdo é um pouco difícil de ser notado, e também existem operações que dá para fazer com intervalos numéricos. Como, por exemplo, aqui, o A equivale ao x, que pertence aos reais, tal que 1 é menor que x e 4 é maior ou igual a x. E no B aqui temos que x é um número que pertence aos reais também, tal que 2 é qual o nome disso aqui mesmo? É menor ou igual a x e o 5 é maior que x. Então, como é que vai ficar a união entre esses conjuntos? Vamos colocar eles aqui nesse formato. Podemos ver que eles vão ficar assim, mais ou menos. O 1 aqui é aberto e o 4 fechado. E o 2 aqui é fechado e o 5 aberto. A união entre eles é a união entre os extremos, no caso. Quais são os extremos aqui? O 1 e o 5. E no caso, quando eles se unem, fica aí o conjunto aberto. Então, no caso aqui, podemos ver que todos esses aqui que estão dentro acabam pertencendo ao x. Tudo isso aqui acaba pertencendo ao x. No caso, todos pertencem ao A e o B, já que são unidos. O 1 e o 5 não pertencem, é apenas só a fronteira, podemos dizer. Bom, a intersecção é o que eles têm em comum. E qual seria a intersecção entre eles? O que esses conjuntos têm em comum? O que o A tem em comum com o B? E aqui podemos ver que são aqui o 2 fechado e o 4 fechado. Porque aqui ó, podemos ver que tem uma intersecção entre eles. Aqui, ó, o 4 adiante está somente no conjunto B. E do 2 e do 2 antes do 2 só está presente no conjunto A. Então, o que ambos aqui têm em comum? O 2 e o 4, que está fechado. Bom, existem também os que são infinitos, como por exemplo, x pertence aos reais, tal que x é menor que 4. Então, são todos os infinitos números reais que são menores que 4. Então aqui, e sempre quando aparece infinito, o infinito é por regra fechado, quer dizer, aberto, perdão. Aqui podemos ver que o infinito está aqui com o colchete invertido e o 4, já que ele não é maior, quer dizer, maior ou igual, ele está com o colchete também aí invertido, estão abertos. Então aqui podemos ver que existem infinitos números aqui que são menores que 4. Então nesse caso o infinito fica aí com o conjunto, o colchete que é aberto, né? Esse extremo aberto. E no D, por exemplo, outra versão. Aqui podemos ver que D é o x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2. Então aqui podemos ver que também, já que é infinito, são infinitos, então por isso fica aberto. Então aqui o 2 fica fechado, porque menor ou igual, né? 2 menor ou igual a x. Então o 2 aqui fica totalmente fechado, já que ele pode pertencer ao x. Mas o mais infinito aqui fica totalmente aberto. Bom, vamos dar alguns exemplos de subtração aí. E que eu peço perdão por essa aberração que eu cometi. Isso aqui é um X, só pra avisar. Perdão aí, às vezes eu fico meio louco, escrevo tudo errado. Esse X aqui estranhão, né? Bom, o A aqui, vamos ver a subtração. O A, X pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual ao X e o 7 é maior que X. E o B, o x é um elemento que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4 e x é menor que 8. Bom, se fosse aqui a menos o b, como é que ficaria? Lembrando, pessoal, o a menos o b, o que é isso? É um elemento que pertence a A e não pertence a B. Então aqui, a menos o b, todos esses números aqui de 4 adiante, no caso 4, 5, 6, 7, infinitos, já que é reais, esses números aqui acabam pertencendo ao B também. Então, nós temos que pegar essa fronteirazinha aqui e tirar. Então, A menos o B é equivalente ao 2 fechado e o 4 aberto. Por que o 4 está aberto?
Porque o 4 pertence a A e ao mesmo tempo pertence a B. Então esse conjunto fechado menos esse conjunto fechado acaba resultando num conjunto aberto, já que 4 não está mais dentro de A, foi subtraído. 7 também não está, porque também foi totalmente subtraído por B. E se fosse B menos o A? Então nesse caso aqui, todo esse 4 até esse 7 aqui pertencem tanto a B quanto a A, seria como se fosse uma intersecção entre eles. Então, eu até coloquei em caneta azul aqui para ficar mais marcante, né? Aqui podemos ver como ficaria. Então aqui, se o A for subtrair, se o A for subtrair aqui o B, podemos ver que um conjunto aberto, que nem o 7, que é um conjunto que não pertence a A, seria subtraído de um conjunto fechado aqui de 7 que pertence ao B. Então, nesse caso, o 7 continuaria fechado. Por quê? Porque não foi subtraído. Esse 7 aqui nem sequer pertence a A. Esse 7 pertence a A, mas esse 7 não pertence a A, mas pertence ao B. Então, por isso que ele não foi tirado de B, porque o A não contém ele. E o 8 aqui continuaria aberto, né? Porque 8 é um conjunto que não tem nada. 8 é um elemento que não tem nada a ver com A. Então, nesse caso, se o A aqui fosse subtraído de B, o A fosse subtraído aqui de B. Não, o B fosse subtraído de A. Não sei exatamente agora, perdão. Mas se fosse B menos A, resumindo, o 7 aqui, que é um elemento que não pertence a A, não seria subtraído de B. Ficou meio confuso, né? Perdão. Dá uma pausada no vídeo, escuta melhor aí. Por favor que vocês peguem. Mas ficaria assim. O 7 aqui fechado e o 8 aqui aberto. Bom, aqui eu fiz meio que com uma colinha para caso isso acontecesse. Por exemplo, aqui, dois pontinhos entre eles. Tipo, tem tanto no A quanto no B tem 7. Por exemplo, no elemento 7. E ambos estão tipo iguais, parelhos assim. Se eu fizesse uma subtração, se eu fizesse uma intersecção, se eu fizesse uma união entre eles, eu colocaria aberto ou fechado? Isso é uma dúvida que eu tinha bastante, os professores não explicavam, eu tive que meio que aprender sozinho isso. Então, por exemplo, numa união, se o conjunto A aqui, por exemplo, fosse fechado e o conjunto B fosse um conjunto aberto, significa que o conjunto, esse elemento está pertencendo ao conjunto A. Então, no caso, ele é maior que, ou pode ser menor que, maior que ou igual, tipo, maior que ou igual, ou menor que ou igual. E nesse caso aqui, no conjunto B, ele não está pertencendo, é apenas maior que e menor que. Então, uma união entre um conjunto que está pertencendo e o outro que não está pertencendo equivale ao que está pertencendo, né, pessoal? Por causa que ele tem que pertencer a um ou outro. Já que ele pertence aqui nesse, ele vai continuar pertencendo, ele vai pertencer, como se fosse uma soma. Mesma coisa aqui, ambos deles estão pertencendo. O conjunto, o elemento aqui que está presente em A também está presente em B. Numa união, ele vai continuar a mesma coisa. Mas se fosse, por exemplo, esse elemento não está presente em A, mas está presente em B, não importa, vai continuar mesmo assim. Na união entre eles, o conjunto B vai acabar prevalecendo, vai ficar fechado, vai se unir. Então esse conjunto aqui vai prevalecer. E se nenhum deles pertence, como é que isso ficaria uma união? Não vai pertencer, logicamente. Se esse conjunto é apenas maior que ou menor que, não tem igual no nome, tanto no A quanto no B, vai continuar ficando assim, né? Porque não tem o elemento ali para se unir. Bom, essa parte aqui é bem fácil, mas na intersecção acaba aí tendo algumas complicações. Como, por exemplo, aqui. Nesse caso, tem que ter em comum com os dois, né, pessoal? Tem que estar pertencendo ao A e pertencendo ao B. Então, se pertencer somente ao A, como é que ficaria? Pertence ao A e não pertence ao B. No caso, não pertence à intersecção. Tem que pertencer a ambos. Pertence ao A e pertence ao B. Pertence. Não pertence ao A, mas pertence ao B. Não pertence. Não pertence a ambos. Continua não pertencendo, né, pessoal? Não tem nem sequer o elemento ali. E na subtração, essa parte também é um pouco difícil notar. Mas tem que ser um conjunto que pertença ao A e não pertença ao B. Ou vice-versa, pertença ao B e não pertença ao A. Azar. Aqui, já que ambos se pertencem, uma subtração entre eles vai dar um conjunto, vai dar aqui que não pertence, né, pessoal? Vai dar um conjunto aberto. Por que isso ocorre? Por causa que aqui pertence ao A menos ao que pertence ao B. Então vai ser o próprio elemento ali menos ele mesmo, que vai dar um... Não vai pertencer, no caso. Vai ficar aberto. E no caso aqui, se pertencesse ao A e não pertencesse ao B,
como é que isso ficaria? Vai continuar, vai continuar pertencendo. Por quê? Porque aqui nem sequer pertence, né, pessoal? Então esse aqui não vale nada. Então, uma coisa sólida como esse elemento subtraído de nada acaba a mesma coisa. Não fede nem cheira isso aqui. Porque não é um elemento como esse aqui, por exemplo, que ambos pertencem. Então eles vão ter que ser subtraídos. Nesse caso aqui, esse aqui não pertence. Então ele vai continuar a mesma coisa. Se ambos não pertencem, como é que vai ficar? No caso, esse elemento aqui aberto, ele não pertence ao A, e esse elemento aqui aberto também não pertence ao B. Um elemento totalmente aberto menos um elemento totalmente aberto vai dar um elemento aberto, porque nem sequer tem um elemento que pertença ali para T. Então, não é uma soma, né, pessoal? É uma subtração. Vai continuar aí totalmente aberto. E se for algo do tipo, não pertence ao A, mas pertence ao B, está subtraindo, vai continuar não pertencendo, né, pessoal? Por causa que aqui, se esse conjunto aqui está sendo subtraído, um conjunto que não pertence está sendo subtraído de um conjunto que pertence, vai continuar não pertencendo, não vai se somar do nada, né? Não faz nem sequer um sentido. Bom, também acho que não ficou tão explicativo, peço perdão. Então eu dei uma pausada no vídeo e tente aí ver. Se você não tiver alguma dúvida, me deixe nos comentários que eu ajudo. Bom, agora vamos analisar aqui as operações dos reais, perdão aí por isso. E vamos lá, o que são os números reais? Nós já vimos, né? São a união dos números racionais com os irracionais. Então, quais são as operações possíveis de fazer com os reais? Isso que se chama matemática básica, pessoal. Então vamos começar com soma e subtração. Que soma, no caso, é somar uma unidade, somar uma medida, os números com outros, né? Então aqui, 9 mais 8, no caso, que dá 17. 1 mais 7, que dá 8, no caso. Então, como é que a gente faz isso aqui? Apenas somando, uma coisa bem simples. Mas, por exemplo, menos 9 com menos 8. Já que aqui o menos 9 é um número negativo, se ele for subtraído aqui, menos 8, ele acaba ficando menos 17, que ele vai aumentar já com o número negativo. Então, quanto mais negatividade ele tem, podemos dizer, mais ele aumenta negativamente falando. Aqui, por exemplo, o 10 menos o 7 igual a 3. O menos 12 mais 10 fica menos 2, por causa que aqui é um número negativo, né? Que ele acaba recebendo aqui mais 10, então acaba ficando menos 2. Menos 13 com mais 17 dá 4. E menos 17, quer dizer, 17 com menos 20 igual a menos 3. Como é que a gente faz essas coisas? Como é que a gente percebe isso? Bom, tem vários jeitos. Eu aprendi isso quando era pequeno, quando eu fiz, por exemplo, aqui. 9 tu tá devendo, por exemplo. Ó, eu tenho 9. Eu somei 8 com isso, eu ganhei 8. Agora tenho 17. Tenho 1, ganhei 7. Agora tenho 8. Eu tô devendo 9. Tô devendo 9, que esse negativo aqui. E acabei aí devendo menos 8, no caso. Mais uma dívida, no caso que fica 17. Aqui, por exemplo, tava com 10, acabei perdendo 7, fiquei com 3. Tava com menos 12, tava com uma dívida aqui de menos 12, no caso. Acabei aí ganhando 10. Acabei ficando aqui com menos 2 aí numa dívida. Nesse caso aqui eu apenas perdi, né? Perdi e aumentou minha perda, né? Aqui eu tava com uma dívida de menos 13. Aqui, né? Menos 13 a dívida, no caso. E acabei ganhando 17. Acabei ficando com 4. E aqui eu tinha 17, acabei perdendo 20. Perdi mais do que eu tinha, né? Acabei ficando com uma dívida de 3. Menos 3, no caso. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar o sinal aqui, o mais 17 com o menos 20. E qual é maior, 17 ou 20? O 20. Então, o sinal do 20 tem que ser respeitado. E 20 menos 17 é igual a 3, fica menos 3. Mesma coisa aqui. Qual é maior? O menos aqui ou o mais? O mais. Então, o mais tem que ser respeitado. 17 menos 13, 4. Nesse caso aqui, qual é o maior? O menos. O menos tem que ser respeitado. 12 menos 10, menos 2. Que no caso, qual é maior? O mais 10 ou aqui o 7? O mais 10, então o mais tem que ser respeitado. 10 menos 7, 3. Aqui é a mesma coisa, aqui os sinais são equivalentes. Então acaba sendo quase como uma soma. Então, já que ambos são menos, vai continuar sendo menos aqui, né? E vai acabar apenas somando 9 com 8, que vai dar menos 17. Aqui podemos ver como uma soma ocorre, né? Então, 1942 mais, menos
207. Aqui o 2 não tem condições de subtrair de 7, né? Então ele vai ter que chamar o amiguinho dele aqui, que já é uma dezena. Então ele tira dele 1 e dá pro 2, do 2, que vira 12. E 12 menos 7 é igual a 5. Aqui fica com 3, né? 3 menos 0 igual a 3. 9 menos 2 igual a 7. 1 menos 0 igual a 1. E aqui como é que seria isso numa soma? 2 mais 7 igual a 9. 4 mais 0 igual a 4. 9 mais 2 igual a 11. E 1 fica aqui, já que virou uma dezena, né? Ele pula pro outro lado. Quer dizer, já que virou um milênio, né? Já virou 1000 aqui. Ele pula aqui pro outro ladinho, né? E acaba ficando 1 mais 1, que é igual a 2. E aqui, ó, uma coisa importante. Principalmente para fazer multiplicação e divisão de números negativos. Mais com mais é igual a mais. Mais com menos, igual a menos. Menos com mais, igual a menos. E menos com menos, igual a mais. Bom, tem várias pessoas usam diversos métodos para saber como é que se faz isso. Por exemplo, o amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tem muita gente que faz isso aí pra pegar e realmente funciona. Mas eu sempre tenho uma estratégia que eu uso. Que, por exemplo, quando é igual é positivo. Quando é diferente é negativo. Eu sempre uso isso ao meu favor. Aqui podemos ver que mais com mais está igual. Então esse mais aqui e esse mais são iguais. Então é positivo. E esse menos com esse menos também é igual. Então tem que ser positivo também. Eu sempre usei essa tática. E sempre funcionou. Aqui o mais com menos acaba ficando diferente. Então é negativo. Menos com mais também é diferente, acaba ficando negativo. Sempre usei essa tática. Quem quiser aí, tá aí. Também tem as expressões numéricas. E nas expressões numéricas um adendo. Sempre tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Logo após fazer o que está dentro do colchetes. E logo após o que está dentro das chaves. Aqui podemos ver a expressão aqui. Menos, abre parênteses, colchete. 7 mais 8, menos 2. Mais, abre parênteses, 10 menos 5. Fecha aqui o parênteses, fecha o colchetes, mais 8, fecha chaves no caso. Então aqui como é que ficaria isso? A gente tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. 10 menos 5 é quanto? 5. Mais com mais 5. 7 mais 8 no caso aqui fica 15. 15 menos 2, 13. 13 mais 5, 18. Então aqui fica 18. Essa colchetes aqui morre e fica 18. 18 mais 8 igual a 26. Mais com menos, menos. E aqui podemos ver que isso aqui é um menos, né? Mas aqui tem um menos 1, podemos dizer aqui. Aqui é o menos 1. Então, menos 1 vezes 26. Quanto é que ficaria esse resultado? Menos com mais é menos. 26 vezes 1 é igual a 26, então é menos 26. Aqui no caso tem a multiplicação, que aqui eu fiz algumas coisas aqui para facilitar. Tem muitas táticas para economizar tempo fazendo multiplicação. Se eu explicasse todas elas, essa aula ficaria gigante. Então recomendo vocês pesquisarem. Se vocês souberem, vocês vão economizar tempo. Não precisa necessariamente saber, mas isso economizaria tempo. Então aqui, por exemplo, 12 vezes 3 é igual a 36. Ah, saber a tabuada também é uma questão de lógica, né? Tem que saber a tabuada. Decora se você não sabe. E 12 vezes 3 é igual a 36. Isso aqui equivale a dizer que 12 mais 12 mais 12, 3 vezes no caso, né? 12 mais 12 mais 12 igual a 36. Qualquer número vezes 0 é igual a 0. Qualquer número que não seja igual a 0, né? É igual aqui a 0, né? X, quer dizer, qualquer número vezes 0 é igual a 0. E qualquer número vezes 1 é igual. Nossa, aqui eu errei, pessoal. Foi mal. Aqui é pra ser um x, tá? Não é pra ser 1. Por favor, eu acabei confundindo com potenciação aqui. Mas perdão aí pra quem viu isso aqui, até saiu do vídeo, eu acho. X vezes 1 é igual a x, tá bom, pessoal? Ignore isso aqui, por favor. Voltando. Aqui vamos fazer uma multiplicação, né? Uma multiplicação padrão aqui. 4 vezes 5 é quanto? 20, tem que saber a tabuada, né? O 0 fica aqui, 20 pra cá. 9 vezes 5, 45. Mais 2, 47. 7 fica aqui, 4 vai pra cá. 5 vezes 1, 5. 5 mais 9, quer dizer, 5 mais 4, 9. Então, 194 vezes 5, 970. Vamos aí para a divisão, que na divisão existem vários fatores importantes que podem ser analisados, como por exemplo, o dividendo. O que seria um dividendo? Dividendo é o número que será dividido, que é representado por um D aí maiúsculo. Divisor, número que divide, um D minúsculo.
quociente, o resultado da divisão, representado por um Q minúsculo. E o resto, esse R minúsculo, é o resto da divisão que sobrou, que não pode ser dividido. Às vezes o resto é igual a zero. Então, o dividendo, esse aqui é como se fosse uma equação, né? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ah, e eu acabei me esquecendo de falar isso. Peço muito perdão para vocês, mas depois que eu falar de potenciação e radiação, eu vou falar disso, que eu acho que eu me esqueci de colocar, que é sobre que ordem a gente deve fazer as coisas. Bom, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, 127 dividido, não, 1272 dividido por 2. Como é que se faz isso? A gente coloca aqui o 1272, coloca isso aqui. Sem dúvidas, entre a soma, a subtração e a multiplicação, tem um esquema de fazer bem semelhante. Mas a questão aí da divisão já fica um pouco mais nebuloso, fica mais estranho, né? Então aqui a gente pega o 12, né, que 1 não pode ser dividido por 2, então a gente pega o 12. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Então aqui sobra 0, o 7 abaixa. Quanto é 7 dividido por 2? Qual é o número que chega mais próximo? Aqui um 3, que fica 6. 7 menos 6 igual a 1. No caso aqui, desce aqui 12. E 12 dividido por 2, 6. Então, 1272 dividido por 2, 636. Aqui, por exemplo, 200 dividido por 4. Aqui a gente pega o 20, que é igual a 5, né? Então fica 0 direto aqui, que é 20 dividido por 4 igual a 5. E esse 0 sobra. Esse 0 aqui, 0. 0 vezes 4, 0. Então, aqui fica o 0. O 0 vai para cá. Então, 200 dividido por 4 é igual a 0. Vamos aí para a potência, que, por exemplo, 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5. Bom, existem muitas, como eu posso dizer, propriedades envolvendo potências, como por exemplo aqui, A sobre M vezes A sobre N é igual a A sobre M mais N. Então, se for o mesmo número vezes aqui, um expoente, no caso, se for o mesmo número, se for a mesma base, com expoentes aí diferentes, os expoentes têm que ser somados se for vezes. Então, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 5 é igual a 5 elevado a 7, porque o 2 mais 5 acaba somando, fica 5 elevado a 7. Aqui, por exemplo, o A elevado a M dividido por A, que é a mesma base, né? Elevado a N é igual a A elevado a M menos N. 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 2, 5 elevado a 5 menos 2, no caso, 5 elevado a 5 menos 2, que é igual a 5 elevado a 3. Se for, por exemplo, aqui, entre parênteses, né, A sobre M, e está sendo elevado aí a N, vai ser A sobre M vezes N. Aqui, 5 elevado a 10, entre parênteses, aí elevado a 2, então 10 vezes 2, 5 elevado a 20. Aqui podemos ver algumas coisas envolvendo raiz, no caso, como por exemplo aqui, a raiz quadrada de 4. Todos sabemos que todo número está elevado a 1, no caso, que é ele sem vezes nenhum, então a raiz quadrada de 4, por exemplo, é igual a 4 elevado a 1 meio. Então, sempre é bom saber disso. O que está no sol aqui, o que está na parte de cima fica na parte de baixo, e o que está na parte de baixo fica na parte de cima. Sempre bom aí, eu uso isso para me lembrar. Isso aqui é equivalente a dizer que raiz quadrada aqui com o n, raiz quadrada de a sobre m, aí esse aqui é o n, fica a elevado a m sobre n. Aqui, se for um expoente negativo, como é que ficaria isso? A sobre elevado a menos m é igual a 1 sobre a elevado a m. Vamos dar um exemplo para ficar mais simples. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, caso que aqui só inverte. E aqui o 2 elevado a 1, que é igual ao próprio 2. Isso só ocorre quando a não for igual a zero. Bom, por exemplo, e todo número a que não pode ser igual a zero também. A elevado a zero é igual a 1. Todo número, tirando zero, no caso, elevado a zero é igual a 1. Temos que, se A for menor que zero e A não for igual a zero, temos que AM é igual a AN. Então, no caso M é igual a N. Então aqui, vamos repetir que acho que não ficou tão claro. Se A for menor que zero e A não for igual a zero, e se AM é igual a N,
o m vai ser igual a n. Então aqui vamos dar um exemplo. 3 elevado a x é igual a 81. Então no caso, quanto é um número que elevado ao 3 vira 81? É o 4. Então 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a x, e o x é igual a 4, por causa que 3 elevado a 4 é igual a 81. Bom, vamos aqui para outra questão, né? Que é a questão da radiciação. E temos também aí diversas propriedades. Que, por exemplo, um número elevado a 2, um número seja qualquer for, né? Aqui eu posso colocar um m aqui e a sobre m. Mas no caso, qualquer número que tiver ambos aqui semelhantes, por exemplo, raiz quadrada, quadrado no caso, de um número elevado ao quadrado. No caso, a raiz se anula aqui com a potência e fica o próprio número. Então, se for negativo e n for ímpar, essa regra é válida. Então, raiz cúbica de menos 1 elevado a 3. Acho que aqui não ficou tão claro, né? Raiz cúbica de menos 1 elevado a 3 é igual ao próprio menos 1, porque acaba se anulando. E sim, qualquer número negativo é elevado a sim. Para ficar certo, só para avisar. Tem que ser entre parênteses. O negativo, no caso. Aqui, vamos para outra propriedade. E raiz quadrada aqui. Não é nem sequer raiz quadrada, né? Isso aqui não é 2, né? Perdão, sempre falo raiz quadrada, que é de costume. Mas aqui, né, uma raiz que tem aqui n vezes p e aqui seja a elevado a m vezes p, é a mesma coisa que dizer que essa raiz aqui que tem o n e seja elevado a m. Então, não interessa. Se ambos aqui forem multiplicados pelo mesmo número, esse número pode ser apenas cortado aqui de ambos. E é a mesma coisa com a questão da divisão. Se ambos aqui, o m e o n, forem divididos por um mesmo número, esse número pode ser cortado também. Outra coisa, aqui o n aqui, né, no caso a vezes b, é a mesma coisa que a raiz quadrada de a. Vamos supor que isso aqui é um 2, tá? Para ficar mais fácil. Então, a raiz quadrada de a vezes b é a mesma coisa que a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de b. Um exemplo claro, a raiz quadrada de 12 é igual a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 4, que é a mesma coisa que 2. Aqui no caso, raiz quadrada de a sobre b, por exemplo, é a mesma coisa que a raiz quadrada de a sobre a raiz quadrada de b. Outro cálculo, outra questão interessante aí. E vamos aprender a fatorar, que é bem mais simples do que ficar decorando. Como, por exemplo, como nós podemos saber qual é a raiz quádrupla aí de 81? A gente tem que ir fatorando 81. Então, 81 dividido por 3 é 27, 27 dividido por 3 é 9, 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Podemos ver que ficaram 4 3 aqui. E isso aqui, já que está vezes, 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 que a gente vai ver isso aqui mais em MMC e MDC, vezes, 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 no caso, vezes, 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 vai ficar 13 elevado a 4. Então, 81 é a mesma coisa que 13 elevado a 4. Então, a raiz quádrupla de 13 elevado a 4, aqui acaba se anulando, né, por essa regra aqui. E fica o próprio 3. Vamos aqui aos números decimais, que são aí números que são considerados racionais, né? Então, como é que faz uma soma entre números decimais? E é a coisa mais simples do mundo. No caso aqui, 10,49 mais 1,5. Aqui, quando não tem nada aqui, quando, vamos supor que esse zero não existe, esse zero sempre vai estar aqui. Então 1,5 é a mesma coisa que 1,50, que é a mesma coisa que 1,500. Só para avisar, pode existir infinitos zeros aqui. Então, pode colocar um zerinho aqui. 9 mais 0 é igual a 9. 4 mais 5 é igual a 9. Respeita a vírgula, sempre deixa a vírgula no mesmo lugar. 0 mais 1 é igual a 1 e 1 mais 0 é igual a 1. Então aqui fica 11,99. E se fosse ao contrário, aqui eu já coloquei uma questão para vocês trabalhar com números negativos. Então, qual é maior? 0,49 ou 0, ou quer dizer, 10,49 ou 1,5? Logicamente é o 10,49. Então, aqui o sinal de menos deve ser respeitado. E 10,49 menos 1,5, aqui podemos colocar o zero também. 9 menos 0 é igual ao próprio 9. Aqui o 4 não pode ser subtraído de 5, então isso aqui tem que ser passado para o lado. E fica um 9 aqui, já que isso aqui... Não, perdão, falei coisa errada. Aqui o 4 não pode ser subtraído de 5, né? Quer dizer, o 5... É, exatamente, o 4 não pode... o 5 não pode... What the fuck?
Tá, não entendi direito. Mas tá, aqui nós não podemos fazer a subtração, então a gente chama por outro lado, o zero não tem nada a oferecer, então a gente acaba pegando 1, que o 1 acaba virando um zero e o zero acaba virando um 10. E o 10 passa 1 pro outro lado, então esse 10 acaba virando um 9 e esse 4 acaba virando um 14. 14 menos 5 é igual a 9. E esse 9 aqui menos esse 1 fica um 8. Então 8,99 menos 8,99. Como é que se faz vezes? Nossa, aqui ficou horroroso, peço perdão. 1,5 vezes 2,7. Aqui a gente pega, faz a mesma coisa e faz como se fosse uma divisão normal. 7 vezes 5 é igual a 35. 5 vezes 2 é igual a 10, mais 3 igual a 13. Aqui a gente sempre coloca esse zerinho aqui na frente. Quando ocorre, quando a gente vai para o segundo, a gente coloca esse zerinho, pode ser um x, um quadrado, sempre escolhe um quadrado, coloca aqui e faz a seguir nele, né? Essa parte aqui essa parte não pode ser contada. Quer dizer, ela tem que ser como se fosse um zero aqui, mas tem que ser depois dela. E aqui 1 vezes 7 é igual a 7 e 1 vezes 2 é igual a 2. Então, quanto é 135 mais 270? 450. Ah, então o resultado é 450? Não. Quantas vírgulas tem aqui? 1, 2. Então, 450 tem que pular uma vírgula e pular outra vírgula, que é 4,05. Que é muito diferente de 4,5, né? 4,5 seria 4,5, que é 4,05. E como seria se fosse 0,5 dividido por 2,7? Aqui é só a gente fazer vezes 10 para facilitar a nossa vida. Então, se ambos forem vezes 10, não vai ter alteração nenhuma no resultado. 15 dividido por 27. E já que não pode, né, dividir 15 por 27, aqui 27 é maior, a gente coloca um zero aqui na frente, 0, e esse... Quando a gente coloca 0, aqui, o 15 acaba recebendo um zero, então fica 150. Quanto é 150 dividido por 27? Tem que ser no mínimo um 5 ali, para ficar 135. 150 menos 135 acaba dando um 15. De novo, 15 não pode ser dividido por 27. Então aqui ele acaba ganhando mais um zero, fica 150, que dividido por 27 dá 5 de novo. Então vai ficar infinitamente assim. Isso aqui é uma dízima periódica, que nós vamos ver no próximo conteúdo. Então, 0,5 dividido por 27, 1,5, perdão, pessoal. 1,5 dividido por 2,7 é igual a 0,55. Às vezes eu confundo assim, que eu falo muito rápido, né? Mas caso eu confundir alguma coisa, é só vocês verem no papel aí que fica anotado. Bom, vamos ver o que são dízimas periódicas e aqui já deve ter dado mais de uma hora de aula. Mas eu tô quase acabando. Essa parte aqui eu vou ir correndo, vai ser bem rapidinho, vai ser bem suave, dá uns mínimos 20 minutinhos. Então vamos lá. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são números aí que são quebrados, no caso, e são infinitos, mas seguem um padrão, seguem um período. Dízimas periódicas e frações geratrizes. O que são frações geratrizes? São frações que geram dízimas periódicas. Então podemos ver que existem as dízimas periódicas simples, que é por exemplo 0,5555555, que pode ser equivalente a dizer 0,5 e que um traço, que para provar que segue esse padrão. Ou por exemplo 0,32323232 0,32 aqui, colocar um risco para mostrar que segue esse padrão também. Então pode ser tipo 0,120, o padrão vai ser 120. E uma dízima periódica composta é que tem um período e um antiperíodo. E que, por exemplo, 0,3455555555, podemos perceber que o padrão é 5 para sempre 5. Para sempre 5 no caso. Mas no começo tem esse 34 aqui, né, pessoal? Tem o 34. E esse 34 aqui, ele é considerado o antiperíodo. Mesma coisa aqui, 0,122222222. Podemos perceber que o padrão é 2. E esse 1 aqui é um antiperíodo. Vamos ver como é que se converte uma dízima periódica para uma fração geratriz. E na dízima simples é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, na dízima periódica simples é a coisa mais simples do mundo. Como é que a gente faz isso? 0,2222222, só pegar o período e dividir por 9. Se for 0,92929292, só pegar o período 92 e dividir por 99. Ué, por que 99? Porque aqui são dois algarismos, então são dois 9. Para cada algarismo tem um 9, podemos dizer. E se for, por exemplo, 1,555555, aí você tem que pegar
e pegar o 0,55555, que é igual a 5 sobre 9, né? E somar 1 sobre esse 5 sobre 9. 1 mais 5 sobre 9. Aqui a gente transforma aqui o 1 em 9 sobre 9, né? Porque para converter aqui tem que fazer que 1 aqui, 1 sobre 1. O MDC, no caso, entre 9 e 1 é o próprio 9. Então aqui fica 9 aqui, tem que fazer 9 dividido por 1, que dá 9. 9 vezes 1 igual a 9. Então 9 sobre 9 mais 5 sobre 9 igual a 14 sobre 9. Se tu dividir 14 por 9, vai dar esse resultado aqui, 0,5555555 infinito 5. Bom, na composta é um pouco mais complicado, mas mesmo assim é muito, muito fácil. Que, por exemplo, 0,2777777 tem que pegar o período, quer dizer, tem que pegar o período e o antiperíodo. Então, 27, 27 aqui, o antiperíodo mais o período. Então, 27. E subtrair do antiperíodo. Qual é o antiperíodo? O 2. Então, 27, que é o antiperíodo mais o período, menos o antiperíodo. Sobre 90. Por que 90? O 9 aqui, o algarismo 9, por causa de só um período que tem aqui, que é o 7, né? 7, 7, 7, 7, 7. E o 0 por causa do antiperíodo. Então sempre comece colocando o 9 na frente, né? Por causa dos períodos. E logo após o 0 quando vir o antiperíodo. Então se for 3 antiperíodos, 3 zeros. Se for 3 períodos, 3 noves. Então 27 menos 2 sobre 90, que é 25 sobre 90. Se você colocar na calculadora 25 sobre 90, vai dar 0,2777777 infinito 7. E bom, aqui 1000, quer dizer, 1,626777777. Tem que pegar tudo aqui do período 7 até o final, então vai ficar 16.267 menos tudo menos o período. Então, 1626. Então tem que pegar tudo isso aqui, depois subtrair de tudo menos o período, menos o algarismo do período. E dividir por 9.000. Por que 9.000? Porque o período aqui, que equivale ao 9, né? É o 7, então só tem um 9, porque só tem um período. E quais são os antiperíodos? 6, esse 2 e esse 6. Então, 3 zerinhos aqui. E esse 1 aqui não equivale a um antiperíodo, só para constar. Então, vai ficar 14.641 dividido por 9.000, que vai para dar esse resultado aqui. Bom, notação científica também é muito fácil, que é para vocês aí meio que simplificarem um número que é muito grande ou muito pequeno. E como é que se faz esse cálculo? É o A, que é o número, vezes 10 elevado a n. Como é que se faz isso aí? Vamos dar um exemplo. 0,0000003. Como é que se faz para meio que deixar esse número menor, esse número mais visível? A gente tem que ir puxando a vírgula aqui para a direita, que é para aumentar ele, até chegar em 3, que é um número aí mais, podemos dizer, mais redondo, podemos dizer assim. Então aqui, puxa a vírgula aqui uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Precisou puxar a vírgula aqui, vamos dar um zoom para aumentar. Precisou puxar a vírgula aqui 7 vezes para chegar. Então, o 3 vezes 10 elevado na menos 7, que sabemos aí quando um número se elevar na menos 7, ele acaba aí se invertendo, ele fica... Então, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10, no caso. Isso. Então, 10 elevado a menos 7, tipo, 1 elevado a 7, basicamente. 1 sobre 10 elevado a 7. Basicamente é isso. Então, quando sempre que você tem que aumentar um número muito pequeno, ele acaba ficando aqui negativo. E se for um número muito grande, a gente vai ter que diminuir ele. Vamos colocar ele em 2,5 para ficar um número aí mais acessível. Então, quantas vírgulas tem que puxar para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para chegar em 2,5. Então, 2,5 vezes 10 sobre 7 é equivalente a esse número, porque a gente puxou 7 vezes. E aqui fica positivo, por causa que a gente teve que diminuir, então fica positivo. Se a gente tiver que aumentar, a gente tem que ficar negativo. Então é muito simples notação científica, muito simples. MMC e MDC também é uma coisa muito simples. Então já vamos pegar um grande aqui para assustar direto. Como por exemplo aqui o MMC, o mínimo múltiplo comum de 1, 2, 4, 8, 10 e 17.
qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? Qual número aí todos eles conseguem dividir, podemos dizer assim. Então a gente tem que pegar aqui e ir fatorando eles. O 2, por exemplo, o 2 não fatora o 1, com 1 aqui já está totalmente fatorado, né? O 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5 e 17 dividido por 2 continua 17, né? Não tem como dividir. Coloco o 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 5 dividido por 2 aqui não acontece nada, e 17 dividido por 2 também não acontece nada. Vai o 2 de novo. 2 dividido por 2 aqui dá 1, o 5 aqui não acontece nada, o 17 não acontece nada. Divide por 5, 5 dividido por 5 dá 1, e o 17 dividido por 5 não acontece nada. E divide por 17, 17 dividido por 17 dá 1. Então eu tenho que pegar aqui esse 2, esse 2, esse 2, esse 5, esse 17 e fazer vezes. Então no caso aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, perdão. E 40 vezes 17 é igual a 680. 680. Então o MMC entre 1, 2, 4, 8, 10 e 17 é 680. Porque aqui 680 pode ser tanto dividido por 1, por 2, por 4, por 8, por 10 e por 17. Bom, e como é que se faz o MDC? E nem todo número praticamente tem entre eles um mínimo múltiplo comum. Mas nem todo número acaba tendo um máximo divisor comum. Qual é o máximo divisor comum entre eles? Qual é o máximo divisor comum entre 3, 6, 9 e 12? Para saber como é que a gente faz, a gente tem que pegar um certo número que possa dividir por todos esses aqui. Se poder dividir por todos, é um MDC. Daí tem que marcar ele com uma estrelinha, por exemplo. Aqui, 3, 6, 9 e 12 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. E se isso ocorresse de novo, se esses números aqui pudessem ser divididos por outro número, marca com a estrelinha de novo. E tu vai marcando os que tem estrelinha e quando chegar ao final tu faz vezes só com os que tem estrelinha para descobrir o MDC. Nem sempre tu acha. Por exemplo, nesse cálculo aqui não existe um máximo divisor comum entre eles. Então aqui como é que se faz para continuar o cálculo? No caso, 1 aqui não tem nem como mais, né? Então, 2, 3 e 4 acaba ficando com 2 aqui, que acaba aí 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 2 acaba ficando 3 também, e 4 dividido por 2 acaba dando 2. E dá para fazer por 2 de novo, né? 3 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1, e acaba ficando agora somente com 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então se a gente pegar aqui só com o que tem estrelinhas, não precisa nem fazer cálculo, que é direto aqui, o MDC é igual a 3. E o MMC, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36. O MMC é 36. Bom, vamos agora para a racionalização, que quando é um número que está sendo dividido por uma raiz, que isso não pode acontecer, é incorreto matematicamente falando. Então, como é que a gente faz para meio que converter isso para um número, podemos dizer, correto? A gente tem que fazer vezes a própria raiz para eliminar essa raiz aí do denominador, né? Então, 5 aqui vezes raiz de 3, que se a gente fazer algo no numerador, a gente pode fazer também no denominador. Então, 5 vezes raiz de 3 é 5 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, que acaba se tirando aqui, acaba tirando uma outra. Então aqui fica o próprio 3. E se, por exemplo, fosse 5 sobre raiz de 5, a gente teria que fazer raiz de 5 aqui vezes cada um deles vezes raiz de 5, que daria 5 raiz de 5 sobre 5, que dava para dividir o 5 por 5, que daria o próprio raiz de 5. Meio confuso, né? Mas com o tempo, pessoal, vocês acabam. Essa aí é só uma teoria, podemos dizer. Aí só tem exemplos e alguma explicação aí que eu faço. Caso vocês venham fazendo exercício, vocês vão acabar aí memorizando isso. E se for algo assim, por exemplo, com uma soma, 3 sobre raiz de 5 mais 2, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa, fazer vezes, mas só que dessa vez com o sinal oposto. Então, 3 dividido por raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 5 menos 2. Então aqui, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5, 3 vezes menos 2, menos 6. Então, e aqui é a mesma coisa. E o que é um... Aqui, por exemplo, isso aqui a gente vai ver nas outras aulas. Mas
entre parênteses aqui, raiz de 5 mais 2 vezes, entre parênteses, raiz de 5 menos 2. Acaba sendo aí a diferença dos quadrados. Então, quanto é o quadrado da raiz de 5? É 5. Quanto é o quadrado de 2? 4. Então, 5 menos 4, que vai dar 1, que não precisa nem sequer mostrar aqui. Então, vai dar 3 raiz de 5 menos 6. Bom, a gente está quase acabando, então vamos para a razão em proporção. Que razão entre A e B equivale a A sobre B, ou A dividido por B? Que razão é muito simples. Quando vocês verem razão, equivale a divisão numa prova. Então, por exemplo, a razão de x sobre y é igual a x. Quer dizer, a razão de x e y, a razão entre x e y vai ser x sobre y. Pega o primeiro termo e divide pelo segundo. Bom, vamos ver o que significa proporção. E proporção aí, por exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. Se isso ocorrer, existem diversas propriedades que a gente pode fazer. Como, por exemplo, se A sobre B é igual a C sobre D, os extremos, que seriam A e D, então, os extremos seriam, a multiplicação dos extremos seria igual à multiplicação dos meios. Então, no caso aqui, se A sobre B é igual a C sobre D, A vezes D é igual a C vezes B. E o A e o B aqui. O A e o D, isso aqui era para ser um D, perdão. O A e o D aqui são os extremos e o B e o C são os meios. Aqui são os extremos e aqui são os meios. Existem outras propriedades que a gente também pode fazer, como por exemplo, se A sobre B é igual a C sobre D, é a mesma coisa que dizer, por exemplo, A mais ou menos B sobre A é igual a C mais ou menos D sobre C. E aqui outro exemplo. Se A sobre B é igual a C sobre D, A mais ou menos B sobre A mais ou menos D é igual a A sobre B e C sobre D. Então essas aí são algumas regras de proporcionalidade. E a divisão proporcional, como é que se faz isso? Essa parte que é um pouco complicada, mas também ao mesmo tempo é bem simples, então não tem problema algum. Como é que se faz a divisão proporcional? É uma divisão entre divisão proporcional é dividido em dois: divisão em partes diretamente proporcionais e divisão em partes inversamente proporcionais. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, que é meio difícil explicar isso sem algum exemplo. Por exemplo, divisão de 180 em partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 11. É a mesma coisa que dizer x sobre 2 é igual a y sobre 5, que é igual a xz sobre 11. E x mais y mais z é igual a 180. Como é que a gente faz isso? A gente acaba somando o x mais o y mais o z e sabemos que dá 180. Nós não sabemos qual o valor de x, qual o valor de y, qual o valor de z. Então, x mais y mais z é igual a 180. E a gente pega aqui os denominadores e soma também. 2 mais 5 dá 7, que mais 11 dá 18. Então, 180 sobre 18 equivale aqui a, por exemplo, o x sobre 2. E aqui o que nós vamos fazer? Aqui a gente vai fazer aí os extremos e os meios, que nós vimos aqui na proporção. Então aqui também tem outra regrinha de proporção, que é essas regrinhas aqui. Se vocês forem ler essas regrinhas, se vocês forem observar, é exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, 180 vezes 2 igual a 360 e 18 x vezes 18 é igual a 18x. 360 dividido por 18, x é igual a 20. Mesma coisa aqui. 180 dividido por 18 é igual a y sobre 5. Então aqui no caso fica 180 vezes 5, que é igual a 900, se eu não me engano. Que é igual a 900. E y... É, 900 mesmo. E y vezes 18, que é igual a 18y. Então, y é igual... Esse y aqui, eu tenho um problema em fazer y, incrível. Y aqui é igual a 50. E aqui, 180 vezes... Quer dizer, dividido por 18, igual a y sobre 11. E se vocês fazerem... Z sobre 11, perdão. Se vocês fazerem esse cálculo aqui, vai dar um número bem grande. Não vai dar um número tão grande, mas é um número até que proporcionalmente grande. Vai dar aqui z, que é igual a 111. Vamos fazer em partes inversamente proporcionais. Por exemplo, 210 dividido em partes inversamente proporcionais a 3, 5 e 6.
aqui a gente tem que fazer, em vez de colocar aqui, quando vai diretamente proporcional, você tem que colocar o número aqui inteirinho. Se for inversamente, você tem que colocar inverso. Então, x dividido por 1/3, no caso, que é o oposto de 3, igual a y dividido por 1/5, igual a z dividido por 1/6. E x mais y mais z é igual a 210. Então, se você fazer o cálculo aqui, que para vocês resolver esse cálculo, vocês vão ter que ver aí multiplicação envolvendo fração, vai dar aqui o que, ó, o 200, e somando esses aqui, né, somando esses carinhas aqui, simplificando que nem eu fiz, vai dar aqui 210 sobre 7 sobre 10 é igual a x sobre 1/3. Se vocês fazerem aqui a multiplicação aqui dos meios e dos extremos, vai dar que x é igual a 100, z é igual a 50 e y é igual a 60. E um jeito para comprovar se está certo, por exemplo, x é igual a 20, y é igual a 50 e z é igual a 110. 110 mais 50 mais 20 é igual a quanto? 180. X, y mais z, então deu certo. Aqui é a mesma coisa. Z igual a 50, x igual a 100, y igual a 60. 60 mais 100 mais 50, 210. E que nós podemos ver outra coisa também. Na divisão diretamente proporcional, a parte maior acaba sendo a maior também. Então aqui o z, que seria sobre 11, o z acaba sendo um número maior, porque o 11 é maior que o 5 e que o 2. Então aqui o z fica 110, o x fica 20, que é o menorzinho de todos, e o x acaba ficando 50, que é o do meio. E o completo oposto na divisão inversamente proporcional, que quanto menor, no caso o 3 seria o menor aqui em questão de quantidade, mas quando inverte, ele fica o maior. Aqui, por exemplo, vemos que x é igual a 100, e o z é igual a 50, que é o menor de todos. E o y aqui fica no meio também. É umas questões aí que até que demoram bastante para fazer, porque envolve multiplicação de fração, mas você acaba pegando o jeito também. Regra de 3, também existe a simples e a composta. E o melhor jeito de saber a regra de 3 é fazendo, não tem como. Que é uma mistura de matemática com um pouco de interpretação, na questão de inverter ou não. Mas vamos lá. Eu faço 20 km em 2 horas. Com o mesmo ritmo, quanto eu percorrerei em 30 km? Bom, vamos ver. Eu faço 20 km em 2 horas. Se eu fizer 30 km, em quantas horas eu vou ter que fazer? Bom, aqui nós temos que fazer uma lógica básica. Já que é no mesmo ritmo, eu não vou ficar cansado, não vou perder velocidade, nada do tipo, nada que outras variáveis acabam sendo colocadas. Quanto mais quilômetros eu correr, mais horas eu vou precisar. E quanto mais horas eu correr, mais quilômetros eu vou acabar correndo. Então, se a hora aumenta, o quilômetro aumenta. Se o quilômetro aumenta, a hora aumenta. Então, elas são aí diretamente proporcionais entre elas. Então, aqui não precisa inverter nada. Aqui nós temos que fazer aqui a soma dos meios e dos extremos, mesma coisa. Então, 20x é igual a 60. X é igual a 3. Aqui, um carro a 60 km por hora faz a viagem... Vamos aumentar isso aqui, vai ficar um pouco melhor. Faz a viagem em 4 horas. Quanto tempo levará a 80 km por hora? Aqui vamos colocar o quilômetro por hora e o 4 aqui. Vamos colocar desse jeito primeiro. Nós queremos saber a hora. Bom, pessoal, logicamente um carro a 80 km por hora é muito mais rápido que um carro a 60 km por hora. Então, quanto mais rápido for, menos horas vão acabar sendo gastas. Então, quanto mais rápido o carro ir, menos horas vão ser necessárias. Então, aqui é uma coisa inversamente proporcional. Quanto mais aumenta a velocidade do quilômetro por hora, mais diminui as horas. Caso que se eu correr mais rápido, vou chegar em um tempo menor. Então, se eu aumentar minha velocidade, eu vou diminuir o tempo que eu vou chegar lá. Então, é uma divisão inversamente proporcional. O que tem que fazer caso seja inversamente proporcional? Vamos inverter a ordem. Se 60 está em cima, vai ficar embaixo. E se 80 está em cima, que se 80 está embaixo, vai ficar em cima. Isso só inverte na coluna que não tem o x. Na coluna que tem o x, fica exatamente a mesma coisa. Aqui vamos fazer de novo aqui os meios e os extremos. 80x é igual a 240, 60 vezes 4. Então, x é igual a 3. Então, se eu fizer essa viagem em 80 km por hora, eu vou chegar em 3 horas. Vamos à regra de 3 composta, que é igualmente também muito fácil. Mas isso aí vai precisar um pouquinho mais de atenção, que já tem mais variáveis aí. Então, podem ter muitas e muitas variáveis. É só você saber interpretar.
Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Que eu não vou colocar trabalhando, né? 8 horas por dia. Então, nós queremos saber a olaria. Eu recomendo sempre colocar o que você quer saber, no caso dos tijolos, primeiro, para ficar mais fácil. Então aqui, olaria é igual a 1.470 tijolos e nós queremos saber o x. Os dias aqui equivalem a 7 e as horas a 3. E aqui embaixo nós não sabemos quanto é o tijolo, mas sabemos que os dias equivalem a 10 e a hora a 8. Bom, pessoal, quanto mais dias eu aumento, nós vamos perguntar isso para a olaria. Não tem nada a ver com dias e horas. Queremos saber o dia sobre a hora, quer dizer, não. O dia sobre a olaria e a hora sobre a olaria. Então, quanto mais dias eu aumentar, mais tijolos eu vou produzir. E quanto mais horas de serviço aumentar, mais tijolos também vou produzir. Então, se o tijolo aumenta, os dias aumentam e as horas aumentam. Se as horas aumentam, os tijolos aumentam também. E se os dias aumentam, os tijolos também aumentam. Então, aí são proporções diretamente proporcionais, no caso. Então, não precisa mudar nada. Então, aqui é só colocar um vezes. Então, aqui, 1.470 é igual a 7 vezes 3 e x é igual a 10 sobre 10 vezes 8. Então, aqui x é igual a Então aqui x é igual a 80, né? Que 10 vezes 8 é 80. E 1470 é igual a 21, 7 vezes 3. Vamos fazer aqui, né? Meios e extremos. 21x é igual a esse número enorme aí, que é 117 com 600. 117,600. Dividido por 21, 5.600. Então, se eles trabalharem 10 dias, 8 horas por dia, vão produzir 5.600 tijolos. Uma quantidade muito maior. Bom, vamos ver aqui outra coisa. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas seriam necessárias para o mesmo serviço, só que em 12 dias trabalhando 20 horas por dia? Vão trabalhar aí muito mais, né? Então, nós queremos saber quantas máquinas são. Essas são 20 máquinas que para fazer determinado serviço levam 6 dias e 16 horas. Quantas máquinas seriam necessárias se fossem 12 dias e 20 horas de serviço? Aqui no caso, vamos perceber uma coisa. Quanto mais dias, menos máquinas serão necessárias. E quanto mais horas, também menos máquinas. Então, se uma máquina tem que gastar muito mais tempo para fazer o serviço de 2 máquinas. Então, se os dias aumentarem, para fazer o mesmo serviço, as máquinas têm que diminuir. E se as horas aumentarem, a mesma coisa. Então, são medidas inversamente proporcionais. Se aumentar os dias, vai diminuir as máquinas para ter o mesmo serviço. Se aumentar as horas, também vai precisar diminuir as máquinas para ter o mesmo resultado. Então, aqui acaba invertendo. Então, 20 máquinas, x aqui, o x não inverte, e aqui inverte. O 6 estava em cima, foi para baixo, o 12 estava embaixo, foi para cima, o 20 estava embaixo, foi para cima, o 16 estava em cima, foi para baixo. Então aqui, equivalente a dizer que 20 é igual a 12 vezes 20 e 6 é igual a 6 vezes 16. Então, 20 é igual a 240 e x é igual a 96. Vamos fazer aí a multiplicação dos meios pelos extremos, né? E dá que 240x é igual a 1920. Então, x é igual a 8. Então, para fazer o mesmo serviço em 12 dias e 20 horas por dia, vão ser necessárias 8 máquinas. Bom, eu vou fazer umas edições aí que eu cometi alguns erros, mas, pessoal, eu fiz de uma maneira muito rápida aí, e o único jeito de vocês aprenderem isso não é vendo apenas a teoria, e sim praticando. Então tentem fazer questões aí, espero que dê tudo certo, e eu vou postar mais vídeos, vou tentar ser mais frequente. Obrigado aí, pessoal, falou!